Você está pronto para encarar o que ninguém tem coragem de falar nos púlpitos? Jesus não suavizava a verdade. Ele não fazia rodeios. E quando falava com religiosos, a espada era afiada. Uma das frases mais fortes que ele já disse foi essa: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Ele não gritou isso para ladrões, não apontou isso para prostitutas, não disse isso para romanos opressores, mas para homens que, diante da multidão, pareciam santos. Essa frase foi dita em público, e não foi uma única vez. Jesus repetiu esse ai 7 vezes seguidas, cada uma mais pesada que a outra. Era como um martelo quebrando uma estrutura espiritual podre, diante dos olhos de todos. Você consegue imaginar isso? O Filho de Deus denunciando líderes religiosos, no templo, na frente de todos. Não com sarcasmo, mas com dor, com indignação santa, com coragem de expor o que estava escondido atrás de mantos bonitos e orações decoradas. Agora respira fundo, porque essa frase ainda ecoa. E talvez, só talvez, ela não tenha sido apenas para eles. Talvez ela também seja para mim. E talvez seja para você. Porque o mesmo Espírito que habitava nos fariseus ainda vive hoje, nos sistemas, nos púlpitos, nas redes sociais e, às vezes, no nosso próprio coração. A pergunta é: se Jesus estivesse diante de mim hoje, ele me chamaria de filho ou me chamaria de hipócrita? E o que ele vai dizer a seguir? Vai cortar ainda mais fundo. Se essa introdução já mexeu com você, então pare agora por 3 segundos, deixe o like e se inscreva no canal. Porque o que Jesus vai revelar daqui para frente é ainda mais desconfortável. E talvez seja justamente esse desconforto que vai te acordar espiritualmente. Eles jejuavam 2 vezes por semana, oravam nas praças com palavras bonitas, memorizavam as escrituras, dizimavam até da hortelã e eram respeitados como os mais santos do povo. Esses eram os fariseus, a elite religiosa de Israel. Guardavam a lei, faziam longos discursos nas sinagogas e andavam pelas ruas com vestes que os destacavam da multidão. Mas Jesus os chamou de hipócritas, não uma vez, mas várias. Por quê? Porque Jesus não se impressionava com a aparência, ele via o coração. E o que ele via ali era podridão espiritual disfarçada de santidade. A palavra hipócrita vem do teatro grego, significava ator. Alguém que finge, que interpreta um papel, que veste uma máscara diante do público. E Jesus, diante de todos, rasgou essas máscaras. Ele viu que os fariseus falavam de Deus, mas amavam o poder, falavam da lei, mas viviam quebrando os princípios do reino, pregavam moral, mas manipulavam pessoas. E mais do que isso, usavam a religião para se exaltar, para se sentir superiores, para controlar os outros com culpa e tradição. Por fora, santos; por dentro, cheios de orgulho, vaidade e ganância. Jesus dizia: fazem todas as obras para serem vistos pelos homens. E acrescentava: amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O foco deles nunca foi agradar a Deus. Era manter a própria reputação, proteger seus privilégios. E, se possível, calar qualquer um que ameaçasse o sistema que construíram. Por isso perseguiram os profetas. Por isso odiaram João Batista. E por isso tramaram a morte de Jesus. Porque a luz que ele carregava expunha as trevas que eles escondiam. E talvez o mais assustador não seja o fato de que Jesus os confrontou, mas o fato de que ele continua confrontando. Porque esse mesmo espírito, esse mesmo sistema, essa mesma hipocrisia ainda existe hoje nas igrejas, nos líderes, nos religiosos de aparência e sim, até em nós. Quantas vezes usamos a Bíblia para nos justificar, em vez de deixar que ela nos quebre? Quantas vezes citamos versículos para os outros, mas ignoramos a verdade que nos corrige? Quantas vezes mantemos uma imagem espiritual, quando por dentro estamos secos, vazios, frios?
Jesus não odeia os fariseus por serem religiosos. Ele os confronta por serem falsos, por usarem o nome de Deus, sem o coração de Deus. E o alerta permanece: não basta parecer espiritual. É preciso ser verdadeiro, porque o reino de Deus não se impressiona com a performance, mas com o arrependimento, com a entrega, com o quebrantamento que ninguém vê. E se Jesus voltasse hoje, será que ele encontraria fariseus no púlpito ou no espelho? A religião, quando perde o coração, vira opressão. Ela ainda fala de Deus, ainda canta louvores, ainda prega com eloquência, mas por dentro, seu cheiro. Foi isso que Jesus viu nos fariseus, e é isso que muitos ainda não enxergam hoje, porque a religião pode ser uma prisão. Uma jaula dourada, ela te dá regras, costumes, cargos, mas rouba sua liberdade interior, te afasta da simplicidade do Evangelho, te ensina a agradar os homens, mas não te conecta com Deus. Quantos vivem assim? Fazendo parte de ministérios, servindo em eventos, postando versículos, mas por dentro, cansados, frustrados, desconectados da presença real. Sabe por quê? Porque o sistema religioso moderno aprendeu a premiar a performance, a aparência, o parecer crente. Mas Jesus nunca buscou atores, ele busca filhos, e muitos estão feridos por líderes que usaram a Bíblia como arma, feridos por pastores que cobraram perfeição, mas viviam de fachada, feridos por uma estrutura que valoriza resultados, mais do que pessoas. E sabe o que é mais doloroso? É que alguns que hoje zombam da igreja não estão rejeitando Jesus, estão rejeitando o que fizeram com o nome dele. Eles viram tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanto jogo de poder por trás do púlpito, que não conseguem mais crer no sagrado. Mas isso não vem de Jesus, vem do espírito farisaico, disfarçado de santidade, mas cheio de podridão. Foi por isso que ele disse: ai de vós, porque quem deveria abrir a porta do reino estava trancando, quem deveria libertar estava aprisionando, quem deveria revelar Deus estava escondendo. E o mais perigoso é que muitos ainda acham que estão certos, que são os escolhidos, mas Jesus os chama de cegos guiando cegos. Hoje talvez essa cegueira ainda exista, nos templos, nos cultos, nos líderes, mas também em mim, em você. Nos que acham que já sabem tudo, porque sempre que usamos a fé para julgar e não para amar, nos tornamos fariseus. Sempre que usamos a Bíblia para apontar e não para curar, nos tornamos fariseus. E Jesus, em amor, mas com firmeza, rasga nossas máscaras, não para nos humilhar, mas para nos libertar. Ele quer te libertar da religião que pesa, acusa e esconde, e te levar para um relacionamento que transforma por dentro. Mas para isso, é preciso coragem, coragem de encarar a própria hipocrisia. Coragem de dizer: eu estou cansado de fingir, eu quero viver de verdade. Esse é o ponto de virada. É onde o confronto se torna libertação. É onde a máscara cai e o coração finalmente se rende. É fácil apontar o dedo para os fariseus. Difícil é perceber quando estamos agindo como eles. A verdade é que muitos de nós estão muito mais perto da hipocrisia do que gostariam de admitir. A gente lê os ais de Jesus em Mateus 23 e pensa: essas palavras foram para eles, para aquela época, para aqueles religiosos. Mas e se não? E se os ais de Jesus fossem para mim? Para você? Para essa geração que fala de Jesus, mas vive para si mesma? Vamos lembrar de algumas frases de Jesus naquele capítulo. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de rapina e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro. Isso não é uma crítica leve, é um veredito espiritual. E sabe o que torna tudo ainda mais grave? É que esses homens não se viam assim. Eles achavam que estavam certos, achavam que serviam a Deus, achavam que ensinavam a verdade, mas estavam cegos,
e a cegueira espiritual. É a mais perigosa de todas, porque você pensa que está na luz, mas está nas trevas. Pensa que é filho, mas ainda vive como escravo. Pensa que está dentro, mas está longe. Quantas vezes você já caiu nesse lugar, fazendo o certo pelos motivos errados, falando de Deus, sem falar com Deus, servindo no templo, mas com o coração seco, frio e indiferente. E quando alguém tenta te confrontar, você se justifica, aponta o erro dos outros, recita versículos, mas não se rende. É aí que mora o perigo. Porque Jesus nunca rejeitou os quebrantados. Ele perdoou adúlteros, acolheu leprosos, restaurou ladrões, mas os hipócritas ele confrontou. Por quê? Porque o hipócrita não reconhece que precisa de cura. Ele finge que está bem, finge que é santo, finge que já entendeu tudo, mas por dentro está apodrecendo. E o mais assustador é que muitas igrejas hoje estão cheias disso, cheias de gente treinada para aparecer, mas que nunca foi quebrada de verdade. Gente que canta, prega, grava vídeo, mas não ora, não se arrepende, não se rende. E o ai de vós ainda ecoa. Jesus está dizendo, cuidado, vocês fecharam o reino. Vocês se tornaram guias cegos. E talvez você esteja pensando, mas eu não sou líder, não sou pastor, não sou fariseu. Mas a hipocrisia não tem cargo, ela mora no coração. Toda vez que você exige dos outros o que não vive, você está agindo como um fariseu. Toda vez que você finge estar forte, mas não tem coragem de pedir ajuda, você está vestindo uma máscara. Toda vez que você julga alguém pelo pecado que esconde em segredo, você está tropeçando no mesmo orgulho deles. E é por isso que esse vídeo é um espelho, não só uma crítica à religião institucional, mas um chamado pessoal à verdade. Porque se você não encarar a hipocrisia que ainda vive dentro de você, ela vai te enganar até o fim. E talvez no último dia você escute, ai de ti também. Mateus 23 não é uma pregação qualquer. É uma sentença, um raio-x do coração religioso. Um desabafo santo vindo do próprio Cristo, que expõe, um por um, os pecados escondidos atrás da vida espiritual exemplar. Jesus não estava mais apenas ensinando, ele estava denunciando, e fez isso em público, olhando nos olhos dos líderes mais respeitados da nação. Aqui está o que ele disse, e o que isso ainda revela sobre nós. Primeiro, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Eles não apenas não entravam, mas impediam os outros de entrar. Quantas vezes alguém buscou Deus e encontrou julgamento, vergonha, portas fechadas por regras humanas? Hoje, muitas igrejas fazem o mesmo, colocam obstáculos onde Jesus ofereceu graça, transformam o caminho estreito em um labirinto de exigências inventadas. Segundo, ai de vós, porque devorais as casas das viúvas, fazendo longas orações, religiosos que usavam o nome de Deus para benefício próprio. Oravam bonito, mas exploravam os vulneráveis. Parece distante? Quantos hoje pedem ofertas com propósito para manipular viúvas, pobres e desesperados? Não mudou. Só mudou a roupa, a mídia, a linguagem. Terceiro, ai de vós, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Eles evangelizavam, mas não discipulavam. Tornavam as pessoas ainda mais presas ao sistema do que eles mesmos. Hoje há movimentos que ganham almas, mas não libertam ninguém. Só transferem pessoas de um cativeiro para outro. Quarto, ai de vós, guias cegos. Eles achavam que enxergavam tudo, mas estavam completamente perdidos. A cegueira espiritual é quando a pessoa confunde religiosidade com santidade. E quanto mais cega, mais certeza ela tem de que está vendo. Jesus chamou de cegos aqueles que ensinavam. Será que hoje não há pregadores, líderes, influenciadores, guiando multidões para o abismo? Quinto, ai de vós,
porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia. Cumpriam detalhes técnicos, mas ignoravam o coração da fé. A religião ama o detalhe, mas Jesus ama o essencial. É fácil dar dízimo, difícil é perdoar. É fácil participar do culto, difícil é ser misericordioso. É fácil decorar doutrina, difícil é viver pela fé. Sexto, ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Eles pareciam limpos, mas estavam podres por dentro. Jesus não elogia a aparência. Ele quer verdade interior. Quantos de nós vivemos uma fé de vitrine? Postamos versículos, mas não oramos. Falamos de amor, mas não perdoamos. Parecemos santos, mas escondemos vícios, vaidade, orgulho. Sétimo, ai de vós, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de morte por dentro. Essa é talvez a acusação mais visual, mais dura e mais real. Porque o túmulo bem pintado engana quem olha de fora, mas por dentro há apenas ossos, podridão, silêncio. Jesus está dizendo: vocês decoraram a parte de fora, mas esqueceram que o reino começa no invisível. E ainda disse: vocês edificam os túmulos dos profetas, mas são filhos daqueles que os mataram. Ou seja, vocês fingem honrar os profetas do passado, mas rejeitam os profetas vivos que Deus está enviando agora. Não basta citar Elias, se você rejeita a verdade que te confronta hoje. Não adianta amar Isaías e odiar aquele que te chama ao arrependimento agora. Jesus encerra com uma frase cortante: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Isso é um veredito. Como quem diz, vocês seguiram o mesmo caminho e o juízo está chegando. E sabe o que é mais assustador? É que esses ais não foram revogados. Eles continuam ecoando no mundo espiritual, porque o espírito da religiosidade não morreu. Ele se reinventou, mudou o vocabulário, mas ainda age, ainda manipula, ainda finge, e Jesus ainda denuncia. Por amor, por zelo, por justiça, não para destruir, mas para acordar. Ele está dizendo: se você está vivendo uma fé de aparência, se você usa o nome de Deus para esconder sua frieza, então ouça esse ai como último alerta. Porque o próximo ai pode ser definitivo. Se Jesus tivesse apenas exposto, seria duro. Se ele tivesse apenas denunciado, seria justo. Mas o que torna tudo mais belo e mais assustador é que, mesmo diante de tanta hipocrisia, ele ainda oferecia tempo. Tempo para se arrepender, tempo para tirar a máscara, tempo para ser real diante de Deus. Os fariseus ouviram cada ai de vós em público. Foram confrontados com verdades que ninguém mais teria coragem de dizer. E ainda assim, alguns resistiram, mas outros ouviram, se quebraram, se converteram. Nicodemos era um fariseu, José de Arimateia também. Ambos se aproximaram de Jesus. Ambos se renderam, um de dia, outro de noite. Ambos entenderam que a aparência não salva. Só a fé sincera, humilde, rendida. Isso quer dizer que ainda há esperança. Se você sente que vive uma fé de performance, Jesus está te chamando. Se você serve, mas perdeu a presença, Jesus está te buscando. Se você fala dele, mas não sente mais nada, Jesus ainda quer te encontrar. Mas precisa haver verdade. Não dá para se esconder atrás de ministério, nem de doutrina, nem de conteúdo, nem de cargo, nem de conhecimento. A verdade é que Jesus vê o que ninguém vê. Ele sonda os pensamentos, ele percebe as intenções, ele escuta até o silêncio da alma. E ele está dizendo hoje: sai do esconderijo, me mostra o que você esconde, me entrega o que você finge dominar. Porque o reino não é lugar de máscaras, é lugar de quebrantamento. Não importa se você já foi chamado de hipócrita, não importa se você caiu, não importa se você enganou os outros por anos,
Ainda há tempo, tempo de rasgar o coração, de abandonar o papel que você interpreta, de ser quem você realmente é e deixar Deus reconstruir tudo do zero, mas agora por dentro. A hipocrisia começa a morrer quando nasce a coragem de ser real. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Jesus não está procurando religiosos perfeitos, ele está buscando filhos que não aguentam mais fingir. E talvez esse seja você. Talvez você esteja cansado, cansado de servir sem sentir, de parecer, mas não ser, de lutar para manter uma imagem que já não te representa mais. Se for esse o caso, ouve o que o Espírito está dizendo. Vem. Ainda dá tempo. Os ais foram alertas, mas a porta ainda está aberta. A mesma boca que disse, ai de vós hipócritas, também disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio está disponível, mas não para os que fingem, só para os que se rendem. Você está disposto? Agora me diz. Você já viveu uma fé de fachada? Já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas por dentro algo estava morrendo? Se esse vídeo te confrontou de verdade, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu não quero mais fingir. Essa frase simples pode ser sua oração hoje, seu ponto de virada. E não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, porque Jesus ainda está falando. E o que ele vai dizer no próximo vídeo pode ser exatamente o que vai quebrar de vez a armadura que você carrega há anos. Jesus não terminou ali. Depois de confrontar os fariseus com os ais, ele disse algo ainda mais profundo. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de impureza. Essa frase revela uma verdade que muitos ignoram até hoje. A aparência pode enganar. A santidade pode ser encenada. Mas Deus olha por dentro, e o pior, às vezes a sujeira que carregamos está tão escondida que nem nós percebemos mais. No próximo vídeo, vamos mergulhar nessa frase de Jesus e descobrir o que realmente significa ser puro por dentro. O que ele revelou sobre a falsa limpeza e como isso pode estar nos destruindo em silêncio. Se essa mensagem te confrontou, o que vem a seguir pode quebrar de vez sua armadura espiritual, mas você precisa estar disposto, ou pare agora, se não estiver pronto.